paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fazer Discípulos. Hoje estamos contando aí com a presença do missionário irmão Jonatas, missionário evangelista. A gente teve aí um período, eu conheci ele pessoalmente, convivi pessoalmente, quando ele era líder de jovens na cidade de Santa Rosa, líder da área de Santa Rosa. E aí, até que chegou o momento que Deus chamou ele para a obra missionária. Glórias ao nome do Senhor. Uma das coisas que eu estava pensando antes de começar a conversa era sobre esse processo que o senhor passou do período que o senhor estava no Brasil, da sua profissão, no caso, para essa mudança para obra missionária. Eu lembro que o senhor trabalhava o senhor era empreendedor, na verdade, né? Trabalhava aí com venda de pastel, venda de sorvetes no verão. E como que foi essa mudança que, a princípio, assim, parece que foi uma mudança drástica, né? Do nada, assim, eu me lembro que o senhor tinha bastante sonhos. E a gente conversava bastante sobre isso, né? Sobre a área do empreendedorismo e essa questão aí do crescimento financeiro. Para essa mudança onde agora o senhor é missionário, está investindo, a troca desse investimento que o senhor investia nas coisas daqui da terra, para agora essa troca, essa questão do senhor estar investindo pesado no reino dos céus. Como que foi esse processo, essa mudança? Na verdade, paz do irmão Felipe e todos os irmãos que nos ouvem, né, através desse, desse instrumento, dessa ferramenta aí, a gente sempre, desde que se convertemos, né, a gente se jogou na questão espiritual, né. Eu passei ali uns 5, 6 anos da minha vida envolvido com as coisas de Deus, né. Eu comprava livro, nem roupa eu não comprava, às vezes eu tinha uma ou duas mudas de roupa para ir na igreja, era jovem, né, e queria aprender as coisas de Deus, a teologia, nos jogamos assim nas coisas de Deus. Aí, o período aí que a gente conheceu o meu Felipe, foi o período que a gente foi para a cidade de Santa Rosa, né? A gente tomou um choque ali de realidade, né? Hoje a gente aconselha bastante os jovens da igreja, né, a remar com os dois remos, né? Porque às vezes o rapaz se converte, né? Nós temos alguns jovens aqui que se convertem e não teve essa instrução de se preparar ali para o futuro, para ter uma esposa, né? A esposa vai querer ter um amparo também financeiro, né? E nessa fase ali eu sofri bastante, porque eu não me preparei para mim ter uma família. Eu me preparei espiritualmente para a obra de Deus, né? E daí então nessa fase que eu fui para a cidade de Santa Rosa, a gente se dedicou não só no espiritual, né? Mas também cuidar mais aí dessa parte financeira, buscar conhecimento, buscar livro, terminar os estudos. E daí, então, a gente começou a empreender aí. Deus me deu uma revelação de venda de pastel, né? Que a Argentina chama de empanado. Eu comecei vendendo pastel, daí depois comprei umas máquinas de fazer picolé e sorvete. E durante 8 anos, antes de vir para a obra missionária, eu trabalhava com essa questão da alimentação, né? E tinha realmente bastante plano, né? Bastante sonho para o futuro. Eu conversava bastante com o Felipe, né? Principalmente nas viagens, né? A gente conversava bastante e falava a respeito disso, mas chegou um momento que Deus vinha falando em paralelo, Deus vinha falando, né? Que tinha um plano missionário, uma obra missionária, e eu tinha na minha cabeça assim, ó, eu ia me dedicar ali no trabalho, mas estava tudo igual estava o Isaac, né? Às vezes comentava com alguns irmãos, né? Tava imolado no altar, eu pronto para o sacrifício, carro, casa, as máquinas que a gente tinha comprado, e chegou o momento que Deus nos chamou e no nosso coração eu não estava pegado com aquilo, né? Uma parte das máquinas eu vendi, uma parte eu deixei lá para minha mãe trabalhando, as de sorvete, né, e picolé ainda estão lá para minha família trabalhar, e as outras máquinas eu vendi, e aí estamos, né, com a mesma força, então, que se dedicava pro material, agora, então, só no reino de Deus, né? O senhor comentou, né,
de que estava tudo imolado para o sacrifício, sacrificar o sonho, sacrificar os maquinários e tudo aquilo que o senhor deixou no Brasil, né? Isso, eu acho que isso foi parte, talvez, do processo de Deus preparar o senhor para a obra missionária, né? Porque talvez se pensar assim, bah, mas eu deixei tudo, aquilo que eu deixei para trás, os sonhos, todos aqueles projetos, foi uma perca, talvez alguém pode pensar, né, uma perca de tempo, mas eu acredito que foi Deus que preparou tudo, inclusive para o senhor chegar ao ponto de sacrificar aquilo, né? Então, conduziu o senhor a toda essa vivência de empreendedorismo, de ter sonhos, de prosperar, né? Acho que foi um preparo de Deus, até mesmo essa questão de depois o senhor ter sacrificado tudo aquilo, né? Acho que a gente se apega, talvez o senhor se apegou mais com a obra missionária, justamente por conta de que aquilo lhe custou um preço, né? Mas como que foi essa questão aí daquilo que o senhor aprendeu, ou desse processo, como é que o senhor vê, assim, esse processo que Deus fez de te levar à bênção financeira e à prosperidade, e depois de uma certa maneira, assim, inverter todos esses sonhos, todos esses projetos e colocar e de senhor colocar essa questão do investimento na obra missionária, o investimento da sua vida, do seu tempo. Olha, meu Felipe, eu acredito assim, ó, esse dia eu estava conversando com os irmãos, trabalhar para Deus, a gente está trabalhando para o dono do ouro e da prata, né? E a gente está trabalhando para às vezes eu comento com os irmãos, a gente está fazendo alguma coisinha na igreja, né? E um dia nós estava orando, porque no Ministério de Restauração, tu sabe que tem um padrão de pintura por fora da igreja, mas por dentro, então, é o encarregado da igreja, ou a própria igreja que se escolhe, né? E eu estava orando, pedindo para Deus, né, como é que nós ia pintar a igrejinha por dentro aqui, que nós estamos cuidando. E eu sonhei que nós estávamos pintando de branco, e eu comentava com os irmãos que estavam do lado ali, nós estamos pintando a casa do homem mais rico dessa cidade. Na verdade, o homem mais rico do mundo. E, na verdade, Deus é o homem mais rico do mundo. E tu imagina, tu trabalhando para o homem mais rico do mundo, né? Ou o homem, ou o ser mais rico do universo, né? Então, e o pagamento de Deus, né? Imagina, eu sempre faço a conta para os irmãos, né? De uma alma salva, né? Vale mais do que o mundo inteiro perdido. E um dia eu fiz uma conta do PIB do mundo inteiro, né? Dá em média uns 70 trilhões de dólares, né? O PIB de todas as nações reunidas. E uma alma vale mais do que tudo isso. Aí tu imagina a recompensa que Deus tem para o ser humano que se dedica para ganhar almas, tanto na eternidade como no presente século. Muitos irmãos, e eu por muito tempo não entendia isso, foi a pergunta que o Pedro fez para Jesus, né? O Pedro chegou depois da conversa de Jesus com o jovem rico, Pedro chegou e disse, mas e nós, Jesus? Nós deixamos tudo e te servimos. Aí Jesus disse, em verdade, vai receber 100 vezes mais nesse tempo com perseguições e na vida eterna. Então, a gente trabalha para Deus não por recurso, até muitas das vezes nós fizemos algumas loucuras que minha esposa que não escuta, né? Às vezes a gente pega um pouco do nosso dinheiro, investe na obra e ajuda os irmãos, tudo. E sabendo, irmão, sabendo que a gente está fazendo uma semeadura, uma plantação para nós, para os nossos filhos. Uma outra coisa, irmão Felipe, que eu observava antes de vir para a obra, e talvez eu já comentei na Arte Santa Rosa, não sei se o irmão estava lá, o cuidado de Deus com a família do missionário. Eu comecei a olhar o filho do missionário falando e tal. Vem, vem. Deus dando graça para estudar, porque é Deus que dá graça para a gente estudar. A Bíblia diz que é Deus que nos dá força para nós adquirir o conhecimento. Os filhos dos missionários estudando, uma estudando nos Estados Unidos, o outro tendo um bom casamento, né? E tudo, Deus trazendo uma recompensa para a própria geração futura do missionário, né? Então, ele foi o canal. Ele se doou a sua vida, o seu tempo, né? E Deus nos coloca essa convicção, né? Que vai fazer com muito zelo, com muita dedicação, sabendo que
Deus não vai ficar devendo nada para ninguém, né? Muito menos para a gente. Né? E Jesus disse para Pedro, né? Tudo que tu renunciar, tu vai ter 100 vezes mais nessa terra. Esses dias eu ouvi acho que foi na convenção, não me lembro se foi na convenção, na gravação, né, ou em algum culto da sede, que é um irmão lá comentando que do velório de uma irmã, em um determinado dia, que tinha ido poucas pessoas, não foi um velório assim que talvez quase ninguém na cidade ficou sabendo, naquela cidade, no caso, né? Assim como acontece, pelo menos na minha cidade aqui, às vezes a gente olha ali, pessoas velando alguém, né, a gente passa pela frente da funerária, mas não sabe quem é, não ouviu falar quem que tá sendo velado, né? Assim foi com aquela irmã, assim, foi um velório não muito, que não foi muita gente e tudo mais, mas uma irmã salva. E naquele mesmo dia diz que tinha morrido o Silvio Santos. Então, daí ele até fez essa comparação, né? Talvez a nível mundial, talvez não, a nível mundial foi uma questão conhecida, totalmente noticiado, muita gente lamentando pelo aquele ocorrido. Mas, em contrapartida, aquela irmã que não teve um velório onde foi muito conhecido e tudo mais, como foi do Silvio Santos, uma irmã que foi salva. Embora no momento, assim, pela sociedade, pelas pessoas, né, não teve uma grande divulgação, mas agora certamente foi recebida por, de repente, legiões de anjos, recebendo aquela irmã lá no céu, né? E esse é o investimento que a gente tem que focar, né? Eu penso assim, né? Porque nessa terra, né, tudo vai ficar, tudo tá sendo reservado aí pro fogo. E hoje em dia, né, tem até esses noticiários, né, a gente ouve às vezes na internet, né, tem gente até achando já que o anticristo já está na Terra e já até calcula mais ou menos quem possa ser, né, então tá tudo se preparando para o fim, né, e mesmo vendo tudo se preparando para o fim, vendo o mundo pegando fogo quase já, guerras, rumores de guerras, às vezes as pessoas se prendem ao dinheiro, né, ao lucro, às coisas aqui da Terra. Que conselho o senhor daria, assim, se chegasse alguém pedindo um conselho, alguém que está muito, muito preso às coisas da terra, às vezes até com uma sensação de que está sendo escravizado pelas coisas, pelos bens materiais e tudo mais, mas não consegue se libertar assim e investir nas coisas de Deus, tanto no sentido de tempo quanto recursos financeiros e tudo mais. Pois é, irmão, eles são coisas que o próprio Deus tem que revelar para nós, né? O próprio Deus tem que revelar para nós, porque a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que se nós buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Né? Então, nós precisamos crer na Bíblia. Hoje a gente vive mais o reino de Deus, né? A gente parece que, até mesmo na questão ministerial, pastoral, a gente está olhando agora de dentro para fora, antes a gente olhava de fora para dentro, né? Sempre estivemos envolvidos com a obra de Deus, mas daí a gente consegue muitas das vezes observar a vida de alguns irmãos, né? De alguns irmãos assim na igreja, quando essa pessoa então começa, até ontem Deus me deu uma mensagem a respeito disso, né? O tema da minha mensagem foi trabalhe com moderação, né? Que às vezes a pessoa começa a trabalhar e se torna um escravo do trabalho e não vê o resultado. Lá no livro de Ageu fala isso, que o povo de Israel estava pensando em cuidar da sua própria vida, fazendo casa estucada, era casa revestida com madeira nobre, pensando em si, e eles começaram a perecer. O salário entrar num saco furado, e aquilo que eles ajuntavam. Dizia que eles olhavam para muito, eles desejavam muito, tinham muito sonho, mas conquistavam pouco. E o pouco que eles conquistavam, que eles juntavam, Deus ali fala que o próprio Deus assoprou. Deus diz ali, se os irmãos quiserem conferir,
Deus diz assim, ó, eu assoprei. Aí, quando Deus resolve agir, né, quem vai impedir? Por quê? Porque eles tinham esquecido da casa de Deus. Principalmente num período de final de ano, numa nação que tá prosperando, que está em evolução, numa cidade, como a gente sabe que é a cidade de Santa Rosa, de Juruá. A Argentina está ficando assim, por incrível que pareça, né? As portas se abrindo, né? A Argentina se tornou, tá abrindo a economia, tá ficando bom. O que acontece? As pessoas começam a ver que há possibilidade de ganhar mais, mas para ganhar mais tem que trabalhar mais. E acabam, muitas das vezes, deixando as coisas de Deus em segundo plano. Enfraquece espiritualmente. Enfraquece, daqui a pouco perde a família, porque deixa os filhos na mão do outro para criar, deixa de atender a esposa, entendeu? A esposa precisa da presença do esposo, para ir junto no culto, para fazer uma coisa junto com a família, mas o personagem, ou a personagem, quer trabalhar, quer ganhar, quer conquistar, e daqui a pouco queria conquistar para dar uma condição melhor para a família, mas o filho está na droga. Queria conquistar para dar uma condição melhor para a esposa, mas a esposa já arrumou outro homem, ou o esposo arrumou outra mulher que dá a atenção que precisava. E a pessoa não, não, não desfruta daquilo que ajuntou. Às vezes vai ter que repartir ainda. Infelizmente, Deus falou comigo ontem de tarde, nós estava buscando em oração, e Deus falou comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6 a 8, a respeito disso. Pessoa, é melhor uma mão cheia com paz e contentamento do que as duas mãos cheias e com aflição. E se a pessoa tem um chamado de Deus, se tem um chamado de Deus, o meu conselho, irmão, é se prepare. Se prepare. A gente sempre estava dizendo, né, para os jovens, para os irmãos, e a oportunidade vai surgir. Vai surgir. E se encontrar alguém que tem o conhecimento, a graça, que tem ali um curso de um outro idioma, que já é algo a mais. A oportunidade vai encontrar alguém preparado e vai acontecer o que alguns chamam de sorte, né? O irmão teve sorte, não. O irmão foi se preparando, foi se preparando. Sabe, de pessoas que têm uma baita de uma chamada, mas não tem uma vida de oração. Convida para fazer um curso, vamos fazer um curso de ética, vamos fazer um curso de missão. A pessoa não investe no ministério. Investe no ministério, investe na tua chamada, se prepara para aquilo que Deus tem. Que daqui a pouco a A gente porta tá vai se abrir. vivendo, a gente tá vivendo um período aí que não sei se é por causa das tecnologias, porque as pessoas estão muito acomodadas, né? Então, se uma pessoa, que nem o senhor comentou, né? Quando a sorte é quando tem o preparo, É mais a oportunidade. oportunidade, né? Então, eu acho que se a pessoa está preparada, está se preparando, é uma questão de tempo para aparecer a oportunidade, porque a oportunidade sempre a oportunidade cada vez tem mais oportunidades e menos pessoas preparadas para aquelas oportunidades. Então, acho que a oportunidade bate na porta bem rápido, né? Não, e na obra de Deus, irmão, na obra de Deus, eu vejo muitos irmãos assim apegados, um saláriozinho ali de 2.000, 3.000, 4.000 reais. Na obra de Deus é tão tremendo o cuidado de Deus, que Deus não deixa faltar nada. É tremendo. Essa semana passada eu tive uma experiência, né? Nós estamos trabalhando com a construção da igreja de São Vicente. Aí vai dinheiro, vai dinheiro da igreja, vai. E para resumir, para não contar tudo, eu estava sem dinheiro, estava sem condição, sem dinheiro, sem nada de dinheiro, e precisava de dinheiro para botar o combustível para ir fazer a obra de Deus, eu não tinha, eu precisava de um dinheiro para pagar uma conta e não tinha. E o que nós vamos fazer? Nós vamos morar, né? Vamos morar, vamos buscar Deus. E tu sabe que comecei a orar de manhã, botei no meu coração de orar até as 11 da manhã. E quando abri a porta, nas 11 da manhã, fiquei orando em casa, nas 11 da manhã abri a porta, tinha um dinheiro dentro do meu sapato. Tinha um bolo de dinheiro dentro do meu sapato. Eu estava orando, pedindo um recurso. Aí abri o celular, no meu Pix, alguém tinha mandado um Pix de uma certa quantia. Não sei quem mandou aquele Pix. Glória para Deus.
E o dinheiro, e aquele Pix, e aquele dinheiro dava bem certinho, que foi colocado no meu sapato, bem certinho o dinheiro que eu precisava. O dinheiro no sapato não foi o Papai Noel que botou, né? Foi um outro senhor barbudo que passou ali, mas não era o Papai Noel. Um senhor, irmão Felipe, que nós visitamos ele no presídio, nós fizemos culto no presídio aqui, né? Visitamos ele no presídio, ele estava num período bem difícil da vida dele. E ele disse que sentiu de Deus, de botar um dinheiro ali, eu não tava. Ele disse, eu não tava, eu não quis bater e botei no teu sapato. Mas eu achei interessante o cuidado de Deus, o zelo de Deus, e, o respaldo que Deus dá. Deus não deixa faltar nada. Deus não, Deus tá assim, ó, cuida de uma forma tão tremenda. Deus toca nas pessoas e é tremendo a forma que Deus cuida. Quando a gente sai fazer a obra de Deus, no tempo de Deus, na direção de Deus, que também há pessoas que querem, ou nós estávamos comentando com os irmãos ontem, que acham que fazer a obra de Deus não vai precisar trabalhar mais. Agora você vou só fazer a obra de Deus. E a gente muitas das vezes trabalha muito mais, irmão, do que estava trabalhando lá, né? Eu estava agora numa construção da igreja de São Vicente e eu nunca tinha trabalhado tanto na minha vida. Diz que nós gostávamos de trabalhar lá na sorveteria, lá na pastelaria, mas nunca tinha trabalhado tanto na minha vida, mas é gratificante, né? Gratificante. É que é um serviço praticamente em tempo integral, né? Um missionário ali, se, por exemplo, se alguém surgiu alguma necessidade, às vezes no meio da noite, né? Faz parte da, não digo profissão, mas faz parte da função, né? O senhor Muito, comentou isso. Pode comentar. muito gratificante, irmão Felipe, porque uma das coisas que eu não vivia lá era a questão pastoral do ministério do missionário, né? Porque o missionário ele tem que fazer tudo, né? Ele chega na cidade, ele tem que ser o profeta, tem que ser o evangelista, tem que ser o pastor, tem que ser o mestre da escola bíblica. Ele faz todas as funções. E essa parte pastoral é tremenda, né? Tu acompanha a pessoa desde que nasce, né? Ontem tinha um bebezinho na igreja, né? Que a mãe deles é esposa de um dos maiores traficantes aqui da cidade, né? Vamos dizer, o maior, né? Da família. A mulher se converteu, só que ela estava grávida, né? Ela se converteu, fez o discipulado, se batizou. Ela se batizou grávida. E daí, para ter o bebê, a gente acompanhou ela para levar ela no hospital, fui buscar ela em São Vicente. E daí, depois, apresentamos a criança. E daí, ontem eu falei com o bebê, né, na porta da igreja. Ele disse, eu te batizei já na barriga. Aí ela deu risada, né, o gurizinho. E a gente acompanha a criança, a pessoa desde que nasce, né. Aí daqui a pouco tu tem um casamento, daqui a pouco tem um funeral, né. Tu acompanha todas as fases importantes da vida da pessoa. E isso é muito gratificante, né. Isso é muito, nos alegra muito essa área que nós não tinha experiência, né, na área de Santa Rosa. A gente trabalhava com os jovens e com o evangelismo e missão, né? É E um foi um vínculo desafio bem, para mim. é um vínculo interpessoal muito profundo, né? Um vínculo social muito Hum, profundo com as famílias, né? E com os membros. O senhor sim, comentou sobre essa questão do que Deus está sempre abençoando, Deus se responsabiliza pelos missionários, e pelos aqueles que se entregam, né? A vocação como um todo. Mas hoje em dia a gente vive, sim, um momento em que tem muita muita gente falando, às vezes até mentira, enganando o povo. Tem muita falcatrua, né? Pessoas prometendo e às vezes até inventando experiências. E às vezes eu até entendo, até certo ponto, a dificuldade que algumas pessoas têm para não acreditar quando alguém conta uma experiência verdadeira. Então, às vezes, as experiências mentirosas, a falcatrua, faz as verdades e as experiências verdadeiras perder a credibilidade. Mas o que que o senhor diria a uma pessoa assim, qual que é a sua visão, ou o que que o senhor falaria a uma pessoa que não crê
quando o senhor fala incrédulo, assim, o senhor fala, por exemplo, eu tive tal experiência, e essa pessoa não acredita, o que que o senhor pensa, qual que é a sua visão? Olha, irmão, a fé também é um dom de Deus, né? Jesus é o autor e consumador da fé. É, a gente tem que. Eu aprendi assim, irmão. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, né? Então, se o espírito de Deus não convencer essa pessoa, uma vez eu fui evangelizar um rapaz, quando eu dei o folhetinho para ele disse: Eu sou ateu. Aí, quando ele disse: Eu sou ateu, eu vi que ele se preparou assim para trazer os argumentos dele, né? Para falar por que ele era ateu, por que ele não acreditava em Deus. Tá bom. Virei as costas e saí, né? Eu conhecia ele de quando eu era criança, né? E agora eu já era um homem adulto, né? Ateu, tá bom. Virei e fui evangelizar os outros, né? Porque como é que eu ia entrar num argumento na hora do evangelismo ali, tentar provar que Deus existe, né? Deus, quem já teve experiência com Deus sabe que Deus existe. E se ele. Mas um dia, depois de um tempo, eu encontrei ele na frente de uma empresa lá que eu fui levar os lanches. E ele me falando, conversando, ele disse assim: Eu tô lendo a Bíblia, tô lendo a Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Como assim? Mas se na hora eu quisesse botar Deus goela abaixo dele, eu quisesse convencer ele com as minhas palavras, ele ia ter um monte de argumento. Então, até eu observo assim, algumas pessoas na igreja assim, que estão com alguma dificuldade, né? Que até mesmo que estão bastante irada, revoltada. Deixa ele, bota ele na mão de Deus, ora por ele, né? Eu podia dizer para alguém que não acredita nas experiências, no sobrenatural, né? Dizer assim: ó, eu vou orar por ti, para que Deus se revele para ti, né? E daqui a pouco acontece como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? O Saulo de Tarso, o próprio Cristo se revela para a pessoa, né? Que Sim, quando a pessoa fecha o coração, infelizmente, irmão Felipe, é por causa dos maus testemunhos, né? A região que eu tô aqui, irmão, é muito bom de trabalhar, sabe? É muito bom porque assim, ó, eles talvez ainda não viveram aquilo que a igreja brasileira viveu. Esse, esse, o que passa? Lá algum irmão se converte e ele é empreendedor, igual nós somos empreendedor, né? Ele olha assim, bah, vou botar uma igreja para mim, e já perdeu aquele temor e vai lá e abre uma igreja. Tu vê que em cada esquina tem uma igreja, né? Em cada lugar tem uma igreja, uma congregação do pastor, presidente fulano e tal. Aqui a gente não vê isso. E daí o que que passa? O povo ímpio diz assim: mais um enganador, mais um falcatrua, mais um mentiroso. Mas aqui, principalmente aqui na cidade que eu tô, não tem. E igreja liberal não se cria aqui. Aqui, se alguém abre uma igreja liberal, o pessoal olha e diz: não, os crentes não são assim. O pessoal do mundo. E as pessoas do mundo que se convertem aqui, elas já dizem assim: ó, eu sei como é que vive um crente. No outro culto já vai de saia. E tem gente que nem vai. Esses dias eu chamei uma senhora para frente, Deus me deu uma revelação para entregar para ela, o sentido de orar por ela, e chamei ela para frente, ela de saia, como uma irmã, mas daí eu vi, a única diferença que eu vi que as unhas do pé dela estavam pintadas de vermelho. E daí eu disse: bah, a mulher tá de saia e de unha pintada. Ela disse assim, a minha esposa disse assim: não, ela não é crente. Mas para ir na igreja elas botam saia. Elas botam saia porque tem aquele temor. Eles têm um respeito. Se alguém dizer que é pastor ou que é missionário, em algum lugar eles têm um respeito, eles têm um carinho muito grande, sabe? Essa semana eu tava observando ali, né, que nós fizemos uma coleta para ajudar uma família aí. Mas eu tava observando, tipo, eu acho que segunda-feira de manhã, hoje é quinta. Segunda-feira de hoje manhã, é quinta. é quinta. Segunda-feira de manhã chegou uma irmã das membros da nossa igreja, né? Chegou com uma sacolinha. E nessa sacolinha tinha 2 mamão e um maracujá, né? O maracujá eu achei que era um mamão, era grandão. Assim. Chegou e trouxe para vocês lá da nossa chácara, coisa e tal. E daí, pá, no Brasil a gente não tinha variedade assim, né? Aí
Ontem chegou uma irmã e disse assim, ó, da chácara da minha filha eu trouxe uma melancia. Minha filha mandou uma melancia e 2 melão. Só que os melão eu demorei para trazer, estragou, mas a melancia tá aqui. Daí eu olhei na minha geladeira, tinha melão, tinha melancia. Eles sentem aquele sentimento de cuidar do obreiro, entendeu? Eles têm esse sentimento. No Brasil, a gente pensa assim, ó, bah, mais um falcatrua, mais um que não quer trabalhar. É assim que a gente pensa. Que a gente pensava lá, e a grande maioria do povo pensa assim. Porque surgiu muita gente assim, né? E graças a Deus, pelo menos aqui nessa região, mais interior, coisa e tal, eles têm esse cuidado, né? E eu sempre oro para que Deus conserve isso, né? Que não comece a aparecer gente com esse sentimento de querer Me se enganar. aproveitar, enganar, se aproveitar, né? Querer viver nas costas do outro, né? É uma diferença cultural bem forte, bem intensa, né? Se comparar Muita aí, diferença. atravessou o Ah, rio, a hora que o irmão vir para cá, o irmão vai ver, irmão, porque atravessou o rio, parece que tu. Eu não digo assim, ó, toda a Argentina, né? Mas a região que nós estamos aqui, é, lá na Colônia Paraíso, que nós temos uma congregação lá, os irmãos ainda usavam a patente, né? Vamos saber o que é uma patente? Né? sim, sim, Um banheiro feito no chão, né? E daí estava apodrecendo, nós acabamos construindo agora de material, então apodreceu a patente e estava só o buraco. E se usa bastante aqui ainda. A, a questão ainda do banheiro assim, né? Na cidade, no povo, não tanto, né? Algumas casas tem, mas no interior se usa bastante, né? É bem mais, como eu posso dizer, como era no Brasil há uns 20, 30 anos atrás, né? sim. Como era no Brasil uns 20, 30 anos atrás, a questão das casas e tudo. Mas um povo muito, muito bom de lidar, um povo simples, um povo que quando se converte mesmo, né? Não é É que eu aquela tava luta lá pensando que. aqui, que eu tava pensando aqui com o senhor comentando tudo isso aí, porque é uma cultura propícia ao evangelho, né? Uma cultura que está aberta ao evangelho, E analisando a gente todos sente esses assim pontos. que Deus, a gente sente onde Deus tem falado, né? Que a Argentina não viveu ainda o que o Brasil viveu, aqueles, aquela explosão de um despertamento espiritual, né? Não viveu ainda que os Estados Unidos da América já viveu, que, que é um grande despertamento, né? E a gente vive na expectativa de uma promessa que Deus já tem feito, né? Que vai enviar um grande avivamento ainda para a Argentina. Quando eu vim para cá, logo nos primeiros dias, eu tive uma visão, né? Que o barranco do rio do lado de cá crescia, e o Brasil tava muito melhor do que está hoje, né? Na época, uns 2 anos atrás, né? Questão de economia e coisa e tal. Mas a Argentina, o peso desvalorizando e as coisas daqui tudo muito sucateado. Mas o barranco do rio do lado de cá crescia e a Argentina ficava em cima e o Brasil embaixo. Bem assim ficava o barranco do rio, mas crescia muito alto. E eu ouvi uma profecia que Deus ia então mudar a política. Depois da política, Deus ia mudar a economia. E depois da mudar a economia, Deus ia trazer um grande despertamento, um grande avivamento. E que era para os argentinos, então, se preparar para esse grande despertamento. E a gente vê que Deus mudou a política, né? Tem, então, agora um novo presidente, né? A direita está no poder. A economia, a gente vê assim, ó, Deus fazendo uma coisa, e a gente vê que é Deus fazendo. Que é Deus, né? Mérito nenhum para o homem nenhum. É Deus fazendo, né? A Argentina tá evoluindo na questão econômica. E estamos na expectativa de viver esse grande despertamento, né? Que a gente sempre sonhou de viver, né? Na presença de Deus. Sim. Essa, o senhor comentou que dessa profecia, dessa visão que o senhor teve, que ter a questão, a mudança política, depois a mudança econômica e só depois da mudança econômica a mudança não, mas o despertamento espiritual. O senhor acha que isso aí tem alguma ligação, assim, no sentido de que Deus está usando essa questão política e principalmente econômica para preparar um avivamento? Tem alguma implicação no avivamento, essas duas mudanças, no caso a política e a econômica, que vai implicar no avivamento? Irmão, eu creio que não, né? Eu creio que Deus tem as suas maneiras de agir, né? Porque geralmente a gente sempre acredita que a Bíblia diz assim: santificai-vos hoje
e amanhã eu farei maravilha no meio de vós, né? Então, sempre Deus ia levar o povo ao quebrantamento, se santificar, orar, para depois, então, mandar a bênção econômica, né? Mas Deus tem os seus meios, né? Deus tem os seus meios, suas formas de agir, e é nessa esperança, nessa expectativa que a gente tá, né? E temos visto, mano, temos visto Deus se mover, né? Deus se mover, assim. Eu percebo aqui, irmão, que talvez é uma percepção minha, né? Mas que aqui as coisas parecem que acontecem mais rápido. Tanto o juízo de Deus, né? Para quem tá errado, quanto a bênção para quem faz as coisas certas. Digo por irmãos, a gente conhece um monte de gente aqui que veio do Brasil, né? E esse pessoal tá muito bem de vida, porque no Brasil parece que essa é uma terra mais explorada, né? Tu abre uma barbearia, mas ali na região que tu tá tem bastante barbearia. E aqui não, parece que tudo menos explorado. Então o brasileiro que chega aqui, ele começa naquele sistema de plantar, de se esforçar, de ir atrás, e daqui a pouco ele tá bem, né? A gente vê assim na questão evangélica também, né? Os obreiros que têm se dedicado, Deus abençoando o ministério. Uma terra muito, muito fértil, muito fértil a Argentina. Como se fosse um Tanto, garimpo, como se fosse um garimpo não muito, no que não foi muito explorado ainda. é, inexplorada. Não, eu digo, aqui na cidade é uma luta para gente que tem essa veia empreendedora, né? Porque lá no Brasil, lá em Santa Rosa, pelo menos, tem umas quantas empresas de gás que levam o gás em casa, né? Que levam o gás em casa para as pessoas, só liga e o gás vem em casa. Aqui não tem nenhuma que leva em casa. E a Nossa, cidade se diz que está com quase 70 mil habitantes. nossa. A maioria vive mais nos interior, né? Talvez por causa disso, né? Alguns dizem que tem 70, outros dizem que tem um pouco menos. Mas digamos que uma cidade que tenha 40 mil habitantes, eu não sei quantos habitantes tem em Giruá, Se eu não por me aí, engano, acho que uns 20 e poucos, 22. né? As informações são meio desencontradas. Uns falam até em Sim. 17 mil, mas enfim, muda um pouco. Aqui também eles não, o último censo é 2002, né? E eles estão dizendo então que está entre 40 e 70 mil habitantes. Não tem uma empresa de gás que leva o gás em casa. Nossa. E daí quem é empreendedor fica louco, né? Que é Não, a uma gente, olhando por essa cultura aí, é de ficar meio perdido nas opções, nas possibilidades, né, de empreender. sim, Mas como é, sim, mas como que o senhor lida com essa veia empreendedora? Porque eu me lembro quando a gente conversava bastante sobre empreendedorismo e, meu favor, não faltava tempo para a gente conversar e a gente tinha essa veia forte, né, de conversar e de gostar dessa área. E é, aí, de repente, eu só ir para um lugar onde as possibilidades são muito maiores do que do lugar onde o senhor vivia, que é Santa Rosa, no caso, né? As chances de dar certo era praticamente certo, né? Não tem nem o que pensar assim que vai dar errado, praticamente. Só que, porém, agora o senhor está na função de missionário, né? Como que o senhor lida assim com essa veia empreendedora, esse comichão nas mãos assim de empreender? a gente tem que ir para a palavra, né, amor? No curso de missão, naquele curso de missão, Deus colocou muita coisa no nosso coração, né? E eu não me esqueci, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala que o Abraão, então, ele veio com despojo, né? Depois de ele ter lutado pelo Ló e a família, ele veio com despojo e o rei de Sodoma fez a proposta aquela para ele, né? Diz, ó, eu te dou, eu fico com as almas e tu fica com a riqueza, né? Tu fica com o despojo e eu fico com as almas. Aí o Abraão disse assim, não aceitou a proposta dele, né? E o pastor, não lembro qual pastor que foi que falou lá, disse que muitas das vezes o diabo vai fazer isso para a pessoa que vai para um país, fazer missão no país de primeiro mundo, ele vai ver lá que um pedreiro lá vai ganhar 100 euros por dia, 150 euros por dia, e daí a pessoa pode pensar, bah, mas 100 euros lá no Brasil são 500, 600 reais por dia. Então, a pessoa tem que ter isso no coração, que a pessoa não foi lá para ganhar dinheiro. A pessoa foi lá enviado por Deus para ganhar alma. E não aceitar essa proposta do inimigo, né? Porque o inimigo vai vir, né? Vai deixar muitas das vezes a possibilidade ali em aberto. Né? Vocês vão ter uma ideia, aqui na cidade toda tem
um senhor que faz sorvete, como nós fazia lá, né? Lá no nosso bairro, lá, que é o bairro Auxiliador, junto com a 2 lá e tudo, tem 4. No bairro tinha 4 que fazia. Na Nossa, cidade deve ter umas. E aqui na cidade toda tem um, e a qualidade dele é terrível. É terrível. Devia ser uma possibilidade imensa, né? Mas Deus já falou com nós, né? Essa porta, Deus abriu no passado, fechou, e abriu a porta agora para nós fazer a obra de Deus. E nós não podemos, então, trocar deixar o diabo com as almas e ficar com o dinheiro. Ontem, né, teve uma senhora que ela era de uma outra igreja, né? E ela acabou, então, passando para a nossa igreja, porque o pastor dela, ele tá muito bem. A caminhoneta que ele anda é uma nave, né? E é uma Hilux, mas aquela de última geração. Ele tem muita posse, casa alugada, muita posse, mas e a igreja dele muito bonita também, porque não tem dinheiro, só que não vai ninguém, porque não tem alimento espiritual, né? Não vai ninguém, ou vai bem pouquinha gente, porque chegam ali e encontram um ambiente sem vida, sem Deus, porque o homem, ele não querendo julgar, não, um irmão muito querido, mas ele então se dedicou mais ao fato de ganhar dinheiro, né? E do que ganhar as almas. se dedicou mais à estrutura financeira do que à estrutura espiritual, não desmerecendo, né, o trabalho. Isso. E foi uma opção dele, né? E até então Deus tem nos dado graça, né? Para nós ter essa opção de ganhar alma, né? Talvez um dia, se Deus falar assim, ó, amém, eu quero te abençoar de outra forma, vamos seguir a direção de Deus. Mas a melhor coisa, né, irmão, é ficar na presença de Deus, né? Ficar na presença de Deus e a gente poder ver, irmão, tem uma jovem ali na nossa igreja, que foi uma das primeiras jovens, então, que se converteu, né? Essa menina estava possessa de demônio. Possessa, eles levavam ela ficava possessa em casa, eles levavam ela lá em casa, se torcendo dentro do carro, né? Não adiantava levar no médico, que é Nossa. uma outra dificuldade cultural aqui, que a medicina é bem precária. Eles botavam ela no carro, se torcendo, endemoniada, e levavam ela em casa. E largavam ela e iam embora, os parentes dela. E ela ficava lá, e nós orando, até que Deus libertou ela. Mas Deus não só libertou essa moça, como batizou ela no Espírito Santo. E daí Deus não só batizou ela no Espírito Santo, como levantou ela como pregadora da palavra. Aí Deus não só usa ela na palavra, como usa em profecia, em revelação. E agora nós colocamos, então, que não temos muitos irmãos, né, para colocar, nós colocamos ela de encarregada dos cultos de missão. E é uma benção, é uma alegria de ver assim, essa jovem que outra hora era dominada pelo demônio, agora pregando a palavra, sendo usado por Deus, fazendo a obra de Deus com alegria. Né? Então isso não tem dinheiro que paga, né? Não tem uma alegria imensa tu poder saber que Deus, pela misericórdia dele, te usou para mudar uma vida, né? Para mudar o rumo de uma vida que poderia ter se suicidado, poderia ter morrido, sei lá. Então isso não tem ouro e prata nessa terra, né, que pague. Né? E Glória a o Deus. futuro está na mão de Deus, né? Está na mão de Deus. Às vezes eu digo para a Aline que daí é tudo mais apertado, né? Nossa condição financeira, que nós ganhamos mais ou menos umas 4 vezes menos, né? Talvez 5, menos do que nós ganhava lá. Eu digo para ele, vamos curtir, vamos aproveitar bem essa vida de pobre, né? Para que não, talvez no futuro Deus vai nos abençoar de uma outra forma ou não vai. Estamos na mão de Deus, né? Estamos na mão de Deus. Mas Deus gera dentro de nós uma confiança muito, muito grande, né? Muito grande que Deus vai cuidar de nós, do nosso futuro e não vai deixar nós perecer. É quando a gente tá. Quando tem a possibilidade, né, de a gente se defender com as nossas condições, a gente vai. Certamente a gente tem menos motivo, talvez, não sei se eu estou exagerando, mas para confiar em Deus. Não sei se eu coloquei bem as palavras. Mas agora, quando a gente está dependendo 100% de Deus, como é no caso da obra missionária, né? Eu acredito que a confiança em Deus ela é aperfeiçoada de uma maneira muito mais intensa. Né? Mas tinha uma questão que eu queria até comentar.
teve essa importância do preparo, né? Porque imagina se o senhor vem para a obra missionária sem ter esse preparo de entender, esse preparo que Deus lhe preparou e de entender que o senhor está indo pelas almas e não por dinheiro. Eu me lembro que às vezes eu ficava pensando, bah, mas tipo assim, eu tinha profecias e tal que eu recebi já, que Deus ia usar muito e tudo mais. Mas às vezes eu pensava assim, mas como é que Deus vai me usar? Será que eu tô errando em alguma coisa? Porque o que que eu tô fazendo que eu poderia fazer melhor? Porque parece que eu recebi profecias, ah, tenho uma certa convicção de que Deus vai usar, mas não sei o como, não sei por onde, não sei de que maneira. Parece que Deus não me revelou ainda. Parece que Deus estava se atrasando em revelar, em mostrar, né? Mas hoje, olhando para trás, assim, eu percebo o quanto foi importante esse processo, porque parece que Deus está em silêncio, parece que Deus está calado, mas, mas durante esse período, Deus estava trabalhando, forjando a gente, melhorando, né? Fazendo entender certas coisas e nos lapidando. E olhando para trás, eu penso, "Bah, mas se Deus tivesse me levantado ou se usado da maneira com que ele falava, antes de eu ter essa estrutura, certamente eu não durava muito. Para ver a importância, né? Imagina se uma pessoa vai para obra missionária apegada ao dinheiro, apegada ao empreendedorismo, Hum. sem Deus ter trabalhado, né? É uma derrota certa, na verdade, né? Ia ficar pelo caminho, né? Muitos ficam, né? Muitos ficam no caminho, né? Se apegam daí de novo a cidade, ao local, né? A gente vê histórias aqui, né? De irmãos que estavam integrados na obra, hoje estão envolvidos com isso. Mas no caso que o irmão falou, irmão, assim, ó, Deus tinha falado com nós, Deus falou comigo para mim fazer o curso e tudo. E naquela troca de pastor, quando o pastor Clésio saiu de Santa Rosa e veio o pastor Lira novo, ali o pastor Lira então nos deu uma segurada, né? Nos deu uma segurada e eu fui para casa orar. Fui para casa orar e dizer, Deus falou comigo. E eu fui questionar Deus, né? E Deus é tremendo quando a gente conversa com ele responde a gente. E Deus me deu uma visão de um vaso, era um vaso transparente, né? E dentro do vaso tinha um líquido dourado, assim, mas estava mais ou menos pela metade, assim, aquele líquido. E eu disse, Deus, o que é isso? Que visão é essa? E daí Deus falou comigo, esse vaso é tu, e esse líquido é a maturidade. Tá faltando maturidade. E daí depois de 5 anos, depois desse episódio, depois de 5 anos, então a associação tivemos uma oportunidade, né, divina. Então, dentro desses 5 anos eu tive 2 filhos, tive várias experiências assim de lutas que hoje a gente o exército americano, né, faz eu vi uma entrevista até com uma moça do exército americano, diz que eles treinam tão forte, tão pesado, os treinamentos para guerra, diz que quando eles vão para a guerra eles dizem assim, bah, mas a guerra foi fichinha, né, porque o treinamento era mais pesado do que a guerra, né. Então a gente teve muitas batalhas muito mais fortes do que está tendo aqui, né. A gente, bah, mas, a gente foi bem mais calejado no passado, né? É que nem se acostumar a correr com mochila pesada, depois vai correr a maratona sem mochila é brincadeira, né? Mais ou menos nessa Isso, linha. isso. E essa maturidade, se tivesse vindo naquele tempo mesmo, diante das lutas que a gente tem agora, que a gente vai lutar contra principados e potestades, né? E o diabo ele é astuto, né? E sem ter aquela experiência, sem ter aquela estrutura que nós ganhamos durante aqueles 5 anos. Eu fiquei muito triste na época. Eu confesso que eu fiquei muito triste e recuei bastante, né? Porque trabalhava com muito mais dedicação antes desse episódio, mas foi bom, foi muito bom. Esses 5 anos ali nos gerou um alicerce, né? Gerou um alicerce. Eu digo que, às vezes, no meio
das lutas, a pessoa pensa em desanimar, né? Mas é Deus trabalhando. Lá no futuro Deus vai explicar por que passamos por aquilo. E tem coisa que a gente só entende no futuro, né? Né? Futuro. Só vai entender Suportar. quando passar pela prova e depois perceber os momentos em que a maturidade que Deus foi dando acabou sendo útil. O senhor foi para a Argentina já com essa questão. O senhor comentou que na parte da visão ali que o senhor teve foi, foi a falta de maturidade, por isso que Deus não tinha lhe chamado antes para a obra missionária. Uhum. Analisando assim todas as experiências, ou pelo menos as principais que o senhor passou, tanto de dificuldade como as experiências em gerais, na obra missionária, fazendo uma recapitulação mental assim, como que o senhor vê, como que o senhor vê a sua vida, o seu ministério como missionário, e se o senhor tivesse ido para a obra missionária sem esse processo de maturidade, de maturação? Como é que o senhor, recapitulando assim toda essa vivência como missionário do dia que o senhor pisou na Argentina até agora? Irmão, como eu digo, Deus, na sabedoria dele, sabe que talvez não ia ter suportado, né? Sem ter essa experiência, né? Esses anos de experiência. E Deus vai. Eu acredito que não. Pela intensidade das guerras aqui, das batalhas que a gente enfrentou, isso que nós estamos aí há 2 anos e meio, né? Recém na obra. E agora já fizemos documentação argentina e tudo. E nossa intenção, então, não é voltar mais, né? Atrás, né? Mas eu acredito que sem aquela base ali, aquela estrutura, que eu me converti foi depois, então, de 17 anos de cristão, né? Que Deus nos trouxe para a obra, né? Então foi um período de bastante preparação. Mas a gente nunca perdeu a visão, né? De que no nosso coração estava um dia fazer a obra de Deus, né? Poder acordar de manhã e dizer assim, ó, hoje eu vou viver para Deus. Hoje tudo que eu fizer é para Deus, né? Para Isso ele. é para Ele, né? E na presença de Deus, isso nós perseguia isso. Eu perseguia isso na minha vida. Então, eu tô onde eu sempre quis estar. Tô onde eu sempre sonhei estar, na presença de Deus, né? Na obra de Deus. Esses dias eu gravei um episódio com o pastor Dorival, e a gente entrou nesse assunto, e daí ele comentou assim que a respeito da fundação dos prédios, ele fez uma comparação, e o quanto maior for a estrutura do prédio, quando, por exemplo, se é um arranha-céu, se é um prédio menor do que um arranha-céu, se é um prédio simples assim, quanto maior a estrutura, maior é o tempo e a dedicação colocada na estrutura, naquilo que está debaixo da terra. Ninguém nota, ninguém vê, né? Se a gente olhar uma pessoa assim que missionário, pastor, a gente não imagina qual foi o processo para ela chegar naquele ponto, né? Naquilo que não se vê, a gente consegue enxergar a pregação, consegue enxergar o estudo bíblico, o ministério, assim, aquilo que aparece, a vitrine, né? Mas ele não consegue saber o que aquela pessoa, se não for conversando, o que aquela pessoa passou para chegar aonde chegou. E ele comentando justamente isso, quanto maior for aquilo que Deus tem, o projeto que Deus tem na vida de alguém, maior vai ser a fundação, maior vai ser essa forja que Deus vai ter que fazer, maior vai ser o tempo de preparo, às vezes até de aflição, de dificuldade, para preparar para aquele ministério, né? Até eu me lembrei justamente de algumas experiências que eu tive aí de ter vontade de desistir mesmo, não de sair não de me desviar, mas de trocar de igreja, às vezes, né, por conta de dificuldades e tal, do preparo de Deus, mas é tudo uma forja
Que às vezes a gente procura escapes, né? Ah, eu não vou me desviar, mas eu vou abandonar o barco que eu tô. Eu vou abandonar, Sim. eu vou abrir mão dessa prova, dessa dificuldade. Que às vezes pensar que vai, eu vou me desviar é meio forte, né? Uma pessoa que ama a Deus, que ama a palavra. Falar, eu vou sair, eu vou desistir, eu vou desviar. Não, a pessoa, se não tiver muita maturidade, ela não. É difícil uma pessoa chegar a essa conclusão, né? Mas às vezes ela quer abandonar a prova, abandonar a dificuldade. Não abandonar Cristo, assim, de maneira direta, né? Mas abandonar a forja, abandonar a fornalha. Ah, como que o senhor. O que a gente comentou até agora daquilo que o senhor teve, daquilo que Deus preparou, ele preparou antes de ir para a Argentina, né? Mas após ter pisado em solo argentino e ter iniciado oficialmente, né, essa jornada aí como missionário, quais foram os principais pontos que o senhor colocaria daquilo que Deus trabalhou na sua vida, daquilo que Deus lhe ensinou, da experiência como um todo? Quais que foram os aprendizados? Mano, eu acredito assim que a melhor coisa que nós não tivemos muita dificuldade aqui é uma questão cultural, né? Que nós estamos na fronteira, né? Na barranca do rio, vamos dizer que a cidade é pegadinha no rio. Sim. Então, os fundadores da cidade são brasileiros, vamos dizer. Nas colônias, o pessoal não quer nem falar o espanhol, pra te ter uma ideia. Nosso culto, eu forço para fazer o culto em espanhol, mas os irmãos que não gostam de falar do espanhol. Então, a dificuldade da língua nós não tivemos tanto. Mas o sangue é sangue argentino, no caso do povo, assim, não é brasileiro, digamos assim, que foram do Brasil para Argentina? Não, é que assim, ó, o vô era argentino, alguns o pai é argentino, era brasileiro, digamos, ou o pai é brasileiro, ou são brasileiros que vieram de lá. Temos quantos assim também. E Sim. daí eles preferem falar o português. Se tu começa a falar o espanhol com eles veem no sotaque que a gente é brasileiro, já muda para o português e não se reverte mais. E daí, para Sim. nós aprender a falar espanhol já foi difícil, mas não tivemos dificuldade de pregar para eles. Né? Então, essa dificuldade nós não tivemos. Né? É difícil. Missionário irmão Jonatas acabou acho que caindo na internet, deve ter dado algum problema técnico. Então vamos estar fazendo aí o encerramento chegamos aí mais ou menos, chegamos mais uma vez, mais o final do episódio, então. Certamente depois ele vai estar assistindo o episódio. Quero deixar já o meu agradecimento à participação. Foi uma excelente conversa aí, um excelente diálogo. Todos aqueles que quando se jogam a obra missionária, ou se jogam ao ministério que Deus lhes confiou, acaba passando por muitas experiências, muito aprendizado. Essa experiência e aprendizado é insumo para inspirar, acaba servindo de insumo para inspirar, para abençoar aqueles as pessoas como um todo, no caso, quem tem acesso a essas experiências, a esses conhecimentos. Então, agradeço aí aqueles que vão estar assistindo, aqueles que chegaram até ao final do episódio. Deixe seu comentário, em especial perguntas, sugestões de temas que você gostaria de ouvir aí no podcast. E que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.